Boa tarde, me chamo Ingrid Anjo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Setembro Amarelo. Não é sobre a primavera e também nem sobre a independência do Brasil, mas sim sobre suicídio, depressão, ansiedade, como está sua mente. E hoje nós temos convidadas especiais. Nós temos Joyce Gomes, que é a psicanálise, nós temos Cassiane Reis, que é uma mãe atípica, dose dupla, nós temos Ana Maria, que vai falar um pouquinho sobre a sua mente, a sua saúde, e Tassiane Reis, Tawane Reis, vai falar sobre um pouquinho. Tawane Teixeira, gente, é assim mesmo. É a vida do crente, é só corre. Tawane Teixeira, sobre ser mãe solo, sobre ansiedade. E já começamos o nosso primeiro bate-papo da IPMGB. Vem com a gente. Meu filho de 11 anos, eu confesso que foi um pouco mais fácil de lidar. Por quê? Porque o Gustavo sempre foi uma criança muito tranquila. Então foi bem mais fácil. A Manuela, ela já veio poxa, né? Tudo bem. Mas também é uma autista não verbal. Então é totalmente diferente. Uma coisa é cuidar do Gustavo, que ele se expressa, que o Gustavo é compreensivo, e cuidar de Manu, que ela não é verbal. A Manu é dependente de mim praticamente para tudo. Então, assim, lidar com a sociedade é difícil, muito difícil, porque até mesmo quando eu vou na praça, eu tenho que botar um cordão no pescoço dela, ou uma pulseira no braço, porque infelizmente estamos numa época que nós temos que reeducar. Nós temos que pegar e falar assim, ei, eu sou autista, ei, eu tenho síndrome de Down. Porém, síndrome de Down, pela face, uma microcefalia, uma macrocefalia, você consegue ver. E o autismo não, porque o autismo não consegue descobrir uma gravidez, até porque o autismo, ele ataca o neurodesenvolvimento. Então não vai ser através de uma outra, não vai ser através de um exame de sangue. Então é totalmente mais complicado de lidar com a situação. Então você tem que colocar fora que estamos numa época onde o autismo é moda, todo mundo é autista. Ah, todo mundo é autista hoje em dia. Só que assim, o autismo ele não é fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças. Porém, o autismo só é leve para quem não precisa carregar nas costas. Aí ele é leve. Ser mãe atípica não é um morango, como dizem por aí, é complicado, mas eu creio que tudo tem um propósito e se a classe for escolhida, ela consegue levar muito bem a criação desses dois filhos dela. Por sinal, são umas crianças lindas, são da nossa igreja, e ela é uma mãe guerreira, ela é especial, tá na guerra, tá com garra. E mais um pouquinho pra frente nós vamos pegar aí e vamos fazer um testemunho completo da mamãe Tassiane da casa. Agora vamos falar um pouquinho com a Ana Maria. Ana Maria, como está o seu nível de estresse ultimamente? É muito difícil, tá? Você tem que estar guardada em todo tempo, debaixo dos cobertores. Quando eu vinha adquirir a minha depressão, foi uma época difícil da minha vida, a qual eu estava enfrentando com o meu filho, né? Como todos sabem, no envolvimento aí, quando eu adquiri essa depressão. E de lá para cá eu vim lidando com isso. E sim, eu vou ser assim, muito sincera hoje, que se não fosse o Senhor, hora de derramar para gente. Porque foi muito difícil lidar, procurar um hospital correto, certo de tratamento, hoje eu estava no hospital, amanhã eu estava no outro, lidar com vários tipos de remédio, e fora a ajuda que hoje uma pessoa com depressão, é muito difícil achar ajuda para se conversar, para você se abrir, para você se colocar o que você está sentindo para fora. Nem todos, quando você coloca, às vezes pelo seu modo de expressar, as pessoas já levam para outra área, entendeu? De fala. E cada um tem um modo de fala. Um tem falas mais moderada, né? Outro já tem uma fala mais alta. A minha fala é muito alta. Então, às vezes eu falando com você, como eu estou falando agora, vocês estão um pouco alto.
né? Assim, as pessoas pensam assim, que é até parte de ignorância da minha parte, até mesmo de idade, até de nível, que às vezes pensa até que você está baixando o nível. Na verdade, Não. seria até uma autodefesa. É uma coisa que você tem. Não está alterada. Não que eu estou alterado. Como é que fala? É uma mistura de sentimento, de alegria, tristeza, uma coisa que vem, sabe, de dentro para fora. E você tem que, quando sai para fora, se você não souber controlar, você vai tirar todo isso para fora, você vai jogar, ou então você vai guardar isso com você. No que você guarda com você é onde entra a tristeza. E essa tristeza, quando entra, ela já atingiu as áreas da tua saúde? Já. Quais foram as áreas que foram afetadas? Hoje eu tenho problemas de depressão, álcool, eu lido com isso, coração, eu lido com glaucoma, tudo isso eu descobri depois que eu descobri a depressão. Eu lido com glaucoma, né? E quando Deus conhece apenas antes de lidar, você acaba perdendo a tua visão. Eu lido com isso, faço uso de remédio para isso, entendeu? E sobre o corpo. Tem vezes que eu acordo pela manhã, todo o meu corpo dói. E eu me pergunto, Senhor, todo o meu corpo dói, se eu estou matando. E nesse movimento que você vai fazendo no dia a dia, quando você começa a se movimentar, essas dores, ela passa. Entendeu? Então, assim, e eu sou muito espontâneo, eu sou muito alegre, eu procuro buscar alegria para a minha vida. Eu sou muito brincalhona. Aonde eu chego, eu procuro fazer amizade com as pessoas, entendeu? Para poder nunca demonstrar aquilo que eu estou passando para a pessoa. Porque eu acho que a pior coisa da depressão é você ser chamado de culpa, que ela sofre. Né? Aí eu tiro um personagem bíblico, um homem chamado, né, Elias. A gente pode botar e encaixar ele aqui hoje, porque ele foi morto. Ele se sentiu tão depressivo que ele pediu a morte. Aí você imagina, naquela época não havia um remedinho, né? Não havia um remedinho, mas ele tinha a força de Deus. Ele sabia que Deus o tempo todo estava ali com ele, né? Então é o que nós hoje temos que estar debaixo desse esconderijo e poder achar pessoas que possam entender a ti, entender o teu estado. Acho que a dona Ana está bem. Mas, né, meu por dentro, você não está vendo, você não está vendo, e pesando mais. Só Deus, só eu e Deus sabe como é que está. Mas eu estou rindo, estou brincando, estou com todo mundo, tudo bem, né? E assim, pegando o último gancho da fala da Cássia, para unir com o ponto que a Ana colocou muito relevante aqui, é a expressão corporal, né? Foi a pergunta da Ingrid. Por conta da depressão, a saúde foi afetada. A Manu, por exemplo, de 3 anos, é não verbal. E o fato de não verbalizar já é uma comunicação, porque vai buscar todas as referências, as mais sapecas, as mais inimagináveis para se comunicar, para expressar a necessidade dela. E a mesma coisa o corpo. Hoje existe um estudo da psicossomatização, que é essa soma, né? A gente trazer tudo para nós. E a depressão, ela não é só uma tristeza profunda. Ela também representa um tipo de luto. E a Ana colocou muito bem aqui que essa dor começou com um problema com o filho,
né, dentro de uma situação marginalizada, e aí olha o sentimento de perda. Eu perdi o controle da educação que eu dei, eu perdi o meu filho para algo que pode tirá-lo de mim, né? Tirar a vida dele e tirar o controle da situação. Então a depressão se manifesta assim, como um luto, como uma tristeza profunda, como uma melancolia, porque a depressão a gente acaba deixando de viver por conta de uma pressão muito grande, seja ela externa, com a questão do filho, ou interna, com a sensação de impotência. Eu não sei o que fazer, eu não consigo lidar com isso. Você vai até resolver tudo e aparentemente está tudo bem. Só que internamente você se desgasta tanto que você acaba se perdendo de si mesmo, né? Perdendo o controle da sua vida. E aí a psicanálise, por exemplo, Freud, Lacan, não achou um sentido para explicar a depressão. Estudos mais recentes, a gente fala de 100, 200 anos, que vão tratar sobre essas pressões que a vida nos traz e essa questão que a gente, vai somando e vai engolindo e vai recalcando o nosso inconsciente. Ele fala, né? Então, de novo, na sociedade aí, para nos colocar em lugares que não são nossos. Então, assim, minha dica hoje, para quem tem depressão, essa depressão não é sua, ela é uma dor manifesta que pode sim ser controlada por medicamentos, alimentação. Nós temos 3 cérebros, né, praticamente, que é o intestino, o coração, né, o cérebro propriamente dito, com mais de 40 bilhões de conexões no nosso cérebro. Então você meditar, você ler a Bíblia, você buscar refúgio na palavra, você orar, você estar em meios sociais é maravilhoso. Mas há momentos que um processo de cura também é você estar sozinho e amar esse momento solo, amar um tempo com você, né? Outra questão é o coração. O coração, ele é um órgão que ele se comunica muito com o cérebro, mas ele não recebe muito estímulo cerebral. Ou seja, uma vez que seu coração está em paz, a sua mente também fica em paz. Agora, ele recebe estímulo do cérebro. Se a sua mente não está em paz, você desenvolve um coração grande, aceleração, né, rítmica, né, cardíaca, ou uma insuficiência cardiovascular. Então, assim, no intestino, infelizmente, nós somos o que comemos. Então, assim, infelizmente, para quem gosta de um docinho como eu, para quem gosta, né, lá na lojinha de doçura de anjo, por exemplo, e experimentar um docinho é maravilhoso, mas com moderação, porque todo excesso esconde uma falta, né? Então, se eu mergulho no doce, por exemplo, estou querendo compensar algum buraco, alguma lacuna dentro, eu quero preencher. A Ana falou sobre a fala, né? A compensação de fala, e a Ingrid colocou muito bem. Pode ser uma autodefesa, né? Eu estou preenchendo o vazio com a minha voz, eu sei que ninguém nem quer me dar muita atenção, mas eu cheguei, boa tarde, é isso. Ou pode ser também a cultura que a pessoa foi inserida. Minha família materna, todos falam mais alto, minha família paterna, todos falam mais baixo. Então, assim, o encontro parece até uma confusão, parece às vezes parece briga, né? Mas é só a cultura que a pessoa foi inserida e tá tudo bem, fala mais alto, fala mais baixo. A gente precisa saber onde a gente entra e como a gente entra e sai, com certeza. Mas não é por isso que nós vamos pré-julgar uma pessoa. Ela fala mais alto, então ficar lá e eu aqui. Falar mais baixo também é outro desnível, né? É outro extremo. Alguém que fala muito alto, alguém que fala muito baixo. Eu lembro de uma fase da minha vida que eu falava baixo, que as pessoas diziam assim, fala pra fora. E era o quê? Era toda uma inferioridade. Eu perdi meu pai muito novo, então nos dias dos pais, por exemplo, quando se falava de pai, minha voz já sumia, né? Quase a gente quase balbuciava para falar. Então, quando você pegar uma pessoa, estiver lidando com uma pessoa que fala muito alto ou muito baixo, não prejulgue, tem depressão, mas também seja sensível. Eu acho que esse apelo para a sociedade, ser sensível, tratar, né, ter uma tratativa como se trata todo mundo, né, incluir no seu círculo social, quem você gosta do jeito, quem você não gosta do jeito, procurar entender a pessoa é muito importante. Eu lembro que eu e Ana também não tínhamos toda uma proximidade, e aí uma festividade, não sei se a Ana lembra, a gente ficou de madrugada fazendo ornamentos. Não lembro, né? Foi.
Lembrou. E aí a gente começou a conversar, você me contou a sua história. E aí, gente, eu sempre tive uma seguinte fala, independente de profissão ou estudo, você não precisa conhecer a história do outro para respeitar. Porque depois que conhece a história, fica muito mais fácil respeitar. Você vai entender as dores, você vai entender os traumas, você vai entender os princípios da pessoa, mas mesmo se você não tiver uma oportunidade de ouvir, como eu pude ouvir Ana, como eu pude acompanhar a Tassi desde a primeira gestação, nossos filhos, né, o meu do meio, menino mais novo com o primogênito dela, que foram gerados juntos, né, diferença de meses, de dias talvez. Então, assim, às vezes a gente não tem essa facilidade, né, de interagir com a história do outro, como interagir com Ingrid desde a minha filhada e todo. Então, assim, mas a gente respeita, né, a gente respeita. A Cauane, por exemplo, a gente respeita a história dela, independente daqui quanto tempo na igreja. 2 anos aqui na igreja. Talvez, para o nível de interação, nós 2, né? Então, para o nível de interação que você tem, respeite-se também, né? Não é porque, vamos falar com todo mundo, eu vou me romper para falar e vou me machucar, não. Mas 2 anos pode ser muita coisa ou pode ser nada, depende de você. Se a gente respeita o outro, se a gente conversa com o outro, se a gente abre porta para o outro, pode ser um tempo suficientemente bom. Eu posso conhecer mais a Cauane em 2 anos do que a Cassiane em 14. Tudo depende, não é das duas apenas, depende de nós. Como e quanto eu me abri para cada uma delas, quanto você se abre para a vida, fala muito de você. Como você enxerga a vida, fala muito de você. E aí, medicamentos é muito complicado, né, Ana? Tira sono, dá sono, te deixa, né, com a atenção flutuante, mais lento. E assim, eu louco de agradeço a Deus, quando eu estou super bem, eu não faço uso de medicação. Porque o próprio Senhor, Ele me alerta quando está vindo algum tempo. Ele dá na hora de tomar um remedinho, está na hora de você usa aquele. Você fala com mais o clonazepam com SOS, né? E o diazepam. Mas eles, para mim, é como chupapá. Não faz um pouco, vai acostumando. O seu organismo acaba acostumando, ele não faz efeito. Não faz mais efeito. Mas eles me dão uma controlada assim legal. Mas fora disso, mano, eu estou debaixo do secretário. Eu vou orar, eu vou pedir a Deus. Eu não quero ficar dependente diante do preciso, a não ser que for uma necessidade. E eu poder lidar, a gente sabe, aprender a lidar com esse estado emocional. Você está entendendo? Para a gente aprender a lidar com esse estado emocional e poder ajudar o nosso irmão que passa por esse estado. Então, eu me ajudando, eu vou poder ajudar o meu irmão. Mas isso tudo a gente tem que estar, né? Como já falei, vou continuar falando, debaixo dos esconderijo. Temos que buscar refúgio na palavra. O médico, ele vai te ajudar, vai te ajudar. O psicólogo, ele vai te ajudar, vai te ajudar. Mas você vai sair dali, você vai lutar com o seu dia a dia. Então, se a gente não souber lutar, não souber lidar com nós mesmos, por mais que você sente para conversar com o seu psiquiatra, por mais que você sente para conversar com o seu psicólogo, a qual vai contar, vai fazer você contar, porque a gente tem que contar na nossa vida, né? Porque quando tem esse bate-papo lá no Trata, no Botafogo, quando a gente tem esse bate-papo com o psicólogo, com o psiquiatra, e assim, eles procuram saber de tudo, da tua vida, da tua infância, desde o dia que você nasceu até a idade que você está hoje. Eles querem saber para entender até o início da tua depressão. Às vezes é o certo, o momento da fala. Porque quando você guarda demais, você acaba atraindo outros tipos de doenças. Eu falo por um exemplo da casa da minha avó. Minha avó guardou muita coisa. Então, tudo que ela sofreu, ela guardou, ela não era comunicativa. Ela não gostava de abraço, ela não gostava muito de agarra, né? Era bem pouco, ela não era de se expressar, não era de falar. Se discutia bem pouco, já não tinha aquela calmaria. Então, passado
a gente no cantinho, mas ela também não dava abertura pra gente falar, e eu também era mais novinha. Então, com o passar dos anos, foi até que o coração não suportou mais, operou, mas também era, né? O estado bem avançado, e não prometeu levar para acabar com aquele, entre aspas, sofrimento. E a vida que levava, aparentemente, era muito boa. Mas só quem viveu os anos passados, o que ela passou, sabe que não foi bem assim. Então, por isso que eu falo, tá falando na Ana. Se tiver que falar, eu vou falar. Vou falar, vou explodir, a minha voz não é baixa, sabe? Minha voz não é baixa. Então, às vezes, em casa, eu tô falando pro Leonardo, tô falando com a minha mãe, e minha tia, gente, tá acontecendo alguma coisa embaixo? Eu falei, não, minha mãe, não é a gente que tá falando do jeito que você fala alto, hein? Porque eu preciso, eu e Ingrid, preciso falar. Eu sei que é histórico. Se eu não falar, o meu coração vai falar por mim. E como eu não quero descer a sepultura antes da minha senha ser chamada lá no céu, então eu preciso andar e não retroceder. Então eu vou falar. Se tiver que falar com o Joyce, falo com o Joyce. A gente chega cansando, já se bicamos de novo. Tem momento que a gente fica afastado, tem momento que a gente se une, mas é a vida. A gente tem que viver. Tá triste? Fala. Claro que tem momento que vai querer ficar sozinho no cantinho, mas não pode ficar em excesso, porque senão atrai já a mente, e a mente vazia já sabe no que dá. Daqui a pouco aparece aí o Setembro Amarelo, suicídio, quantas pessoas morrendo, se matando, porque guarda para si, não encontra as pessoas certas para poder conversar, porque para falar hoje em dia tem que ter a pessoa certa, porque você conta para alguém, assim alguém já passa para outro, e passa para outro, e a história daqui a pouco chega de outra forma, não é a história que a pessoa contou, aí a pessoa se mata de verdade, porque a pessoa que ouviu não soube lidar com a expressão daquela pessoa. Então é muito complicado. A mente, mas temos a Ana aqui, que é um exemplo vivo de superação, e tudo que vivenciou não deixou a depressão vencer, luta dia a dia. Ela prefere sair, bater perna, evangelizar, orar, visitar lá, porque isso deixa ela alegre. O coração dela fica alegre, que é uma forma dela se autodefender e não deixar que a depressão entre de fato na sua vida, né? Tá vendo, gente? Cada história, né? Que a gente não sabe, meu Deus do céu. Vamos falar um pouquinho agora com a mãe Tawane. Tawane, pra quem não sabe, é minha parente. É minha prima, que apareceu assim, na mentira, eu te conheci. Eu ouvi falar, tava com nem Jorge, eu ouvi falar. Thay, você se sente uma mãe solo? Qual foi a sua maior dificuldade até o dia de hoje? Acho que tudo. Tudo. Saber, saber lidar tudo com tudo sozinho. A ausência do pai, de ajuda de alguém. A tua mente, como é que ela fica nesse momento? Expressar. Porque geralmente quando eu quero falar, é que eu tenho que fazer muito guardar. Não consigo me expressar e falar. Eu, geralmente quando minha mente fica assim, muito coisa eu já me fecho. Aí eu já coloco no esconderijo. Aí quando muitas vezes eu entro aqui, eu quero estar só quietinha contando. Isso já afetou a sua saúde ou afeta? Afeta. Porque eu criei com ansiedade. Eu estou meio buscada. Eu estou com falar. Nossa, se eu esteja com depressão, você é um algo muito silencioso. E a gente não sabe expressar. Acho que a primeira abordagem entre mãe solo
é lembrar a figura paterna que, como diz o dito popular, filho é para a vida toda, né? E tem pai que dá pensão direitinho, pensões até milionárias, outros já acham que 30% do salário, que não é nada. Às vezes não dura na primeira semana, tá tendo representatividade, mas independente do valor, independente do que envia, de uma compra, pode ser até que supra o mês inteiro. Dinheiro não paga todo o desgaste educacional, o que a figura paterna representa para uma criança. Eu perdi meu pai em termos de vida, né? E falta muito. Eu tenho uma imagem de homem, né, distorcida, eu desassocio essa imagem masculina porque eu não tive um pai ali presente. Então faz toda a diferença a imagem paterna, né? Lacan ele fala dessa abordagem que uma criança, para ter noções de autoridade, noção de segurança, nesse sentido principalmente, né? Noção de segurança, de acolhimento, de conforto, precisa dessa figura paterna, não só no dia a dia no lar, faz toda a diferença, mas na vida da criança. Então, pais, principalmente os divorciados, separados, procurem seus filhos. Isso não é dar confiança para ex-mulher, é só marcar a infância e o desenvolvimento da vida de uma criança que amanhã entrega para a sociedade. E amanhã tem raiva de homem, tem um ódio generalizado e não entende porquê, tem uma raiva reprimida. São crianças que têm facilidade de ser aprisionada em videogames, em jogos, em interatividades, porque busca compensar essa ausência, essa falta, ou usa a mãe como reflexo e autoimagem e acaba sendo homens até, tá? Não estamos falando de sexualidade, de gênero, mas homens que têm traços afeminados ou têm fetiches, tá? Com roupas de se vestir como mulher porque passou o crescimento vendo a mãe, de roupa íntima. Sejam abertos para o que eu estou falando, é cientificamente comprovado o que eu estou falando aqui. Então, assim, é muito delicado a gente falar. Eu conheço a Tawane e eu sei que ela é muito mais comunicativa do que ela está se apresentando aqui. Eu sei que não é a câmera que está intimidando ela, é o assunto. Gente, vê como mexe no coração, mexe na personalidade, mexe no jeito da pessoa interagir. Olha como a Tawane está, ela se encolheu, se fechou. E essa não é a Tawane, para você que de repente já veio aqui na igreja ou conhece ela, você vai pensar, nossa, as meninas estão oprimindo Tawane? Não é um assunto doloroso. É um assunto que mexe com o interior dela, é um assunto que com certeza vai lá no íntimo, vai lá na infância, porque vai comunicar com pessoas como eu, que cresceu sem pai, por exemplo. Eu sei que Tassi e Ingrid têm um relacionamento com o pai, né? Mesmo. Não, meu pai tá vivo. Eu só vou contar pra você. Conta também. O que acontece, gente? Meu pai é vivo, glória a Deus, Carlos Roberto. Não mora pertinho, mora lá em Guaratinga, logo ali. Sabe o que acontece? Quando eu tinha 6 anos de idade, acho que muito mundo sabe dessa história, mas sabe de fora. A minha mãe, né, se separou do meu pai. Não deu certo, separa. E a minha mãe me pegou, se viu mãe solo, eu preciso fazer alguma coisa. Voltou novamente para casa dos meus avós. Então me cederam a copa, antigamente falava de copa, uma salinha, né? Que tinha um freezer perturbador. E minha mãe botou uma cama, gente, uma cama. Eu dormia na cama, aquela cama de ferro de armaça. Eu dormia na cama e minha mãe dormia no colchão no chão. O meu pai ficou na casa. Então eu fui crescendo com meu avô, entre aspas, fazendo o papel de pai. Porque o juiz determinou que se pagasse uma pensão, mas como a Joyce disse, tem uns que acham que é muita coisa, não faz muita questão. Então minha mãe sempre disse, tiro de mim, mas para minha filha não falta, né? Então ela me criou, me educou, deu de vestir, de comer, no quanto ela podia oferecer naquele momento, né? Então eu fui crescendo sem a figura de um pai. Avô não é a mesma coisa do que um pai. Ele criou, falou regras, ditados, mas não é a mesma coisa. Reunião de escola, gente, reunião de escola, dia dos pais. Cadê o pai da Ingrid? Não estava presente. Isso lá no meu interior, batendo aquele martelinho. Eu sou de rir, sou de brincar, eu sou de ficar
falando muito a minha vida, a minha escolha, só para os íntimos mesmo, assim, muito por cima, superficial. Então não tive meu pai presente na reunião dos pais. Quem estava lá, Maria Alice, fazendo o papel de mãe e substituindo o papel de pai. Sempre reuniões, saídas, a minha mãe sempre esteve presente, então eu não tive a presença de um pai. Então se alguém perguntar, Ingrid, você ama teu pai? Amo meu pai, respeito meu pai. Se tiver que ajudar, vou ajudar, porque primeiro é o evangelho, né? Amar toda criatura, mas se eu tiver que dar minha vida, pode ser que eu não dê. Mas pela minha mãe, eu faço bem mais do que isso. A minha vida eu dou, porque ela me criou, se doou, e a reciprocidade, né? E ela faz até hoje. Então assim, eu não cresci com o papel de pai. Eu cresci com o papel de avô. E o meu próprio pai fala, o teu pai foi o seu avô lindo. E quando eu toco uma ferida, que hoje em dia eu não toco mais, quando eu catuquei essa ferida lá no íntimo, ele não é desexpressar. Ele não. Mas quando eu catuquei, quando a minha boca vai já foi, aquela ferida lá atrás, que poderia ter feito um papel melhor, teria, né, se apresentado melhor para uma figura paterna, ele não fez. Aí ele disse uma lágrima. Ele não falou, mas os olhos, a mente, derramou as lágrimas. Eu estava no ônibus, gente, lá na Candelária, indo para casa dele, lá em Guaratira. E eu falei dentro do ônibus, queria saber se tinha alguém ouvindo. Eu falei, botei tudo para fora e a lágrima só desceu. Desse dia em diante, ele deu uma melhorada, não era fachada. Então a gente se uniu um pouquinho, ele tem que voltar para um avô, super avô, presente, horas com os netos, coisa que outros não fazem, mas o meu pai faz. Então assim, hoje em dia a gente tem um elo, mas eu tive falta de pai, né? Então assim, a figura paterna para quem você esquece do filho, não ajuda, não liga, mantém o contato. Porque se porventura lá na frente você se vê sozinho, é o teu filho que vai estar com você. Sim. Ninguém vai estar, mas aquele que você abandonou lá atrás é o que vai fazer papel de filho. Às vezes acontece isso, muitas pessoas jogadas no hospital, ninguém aparece. Meu avô estava internado, tinha um senhor lá que os filhos só chegavam, pagavam e embora, pagava alguém para cuidar. Se eu sou filha, eu tinha que cuidar, mas eu fiquei perguntando, por que os filhos não cuidou? Por que não se importou em cuidar do próprio pai? Aí a gente vai saber a história. Foi um pai ruim, não foi um pai presente, escorraçava, humilhava. Então o filho devolveu na mesma moeda. Se não foi presente para mim, não vou ser presente para ele. Quer dinheiro? Toma aí e se vira. Mas é complicado. E se a gente for olhar, né, quem perde desse contato todo é o pai. Perde a pessoa maravilhosa que o Miguel é, por exemplo, né, perde a pessoa maravilhosa que Ingrid foi, cheia de talentos, cheia de dons. Então, assim, lá na frente vai ter essa percepção de falta de perda, talvez por isso a lágrima, né? Por perceber que, assim, eu fiz falta, mas é uma mulher. Nossa, eu fiz falta, mas tornou um homem. E, assim, eu é que não acompanhei, eu é que perdi esses momentos. Eu é que não tive uma foto no Dia dos Pais, eu é que não pude ver uma apresentação, e aí às vezes tenta compensar nos netos, né? A Tássia, eu observo muito, tem uma relação de mãe dos pais, de cuidar, né, dos pais dela. Eu observo muito isso, Ana. Foi, teve pai presente, Ana? Eu tive pai também, agora eu deixei depois eu tenho mais uma frente que mas assim, sempre foi muito presente, pai com meus filhos, foi presente. Quando eu me separei do pai do meu filho, mais ou menos de idade, com 12, simplesmente ele resolveu aparecer, mostrar que era pai, né? E simplesmente bateu no meu trabalho, com meu filho, já com a minha nas costas, falou que ia morar com o pai, não ia morar no pai, vai na paz. Vou morar com o pai, não tanto com o pai, como ele veio de lá do pai, com o outro, exatamente. E dali para cá vencer eu criei com meu filho e a minha filha também sozinha, o pai também morreu cedo. E sempre criei ele sozinho, e eu amo agradecer a Deus pela vida dos meus filhos. Sempre me obedeceram, com toda a levadez que eu tive. Mas aonde eu chegava, com quem eu chegasse, eu me expressava, eu chorava, eu falava que eu amava ele, que não ia perder ele. O
o adversário que não tinha, não foi o adversário que me deu, quem me deu ele foi Jesus, então ele saía dali comigo, ele nunca me respondeu, ele nunca foi esse filho mal educado. E eu vou dizer assim, a minha filha também, é uma ótima desculpa. A Ana também tomou comprada, né? Uma casa alugada, né? A Ana já deu dela. O Lula caprichou, né? Quatro filhos, né? Eu conheço essa história. E agora, vou dizer que ele também deu mais de R$200 para estudantes, então nós temos umas R$400 depois que fizeram. Olha pra quê, né? Olhar para quê? Aí é foda. Enquanto eu ando linda, né? 65 anos, ainda procuro uma ocupação, uma atividade. Hoje eu olho o Antônio, que tem 3 anos, né? Foi o diagnóstico comigo autismo número 1. É uma ótima criança, eu tenho aprendido muito com ele, entendeu? Até mesmo, como é que fala, na expressão de falar, porque eles gostam muito de abraçar a gente, de estar, são muito afetivos, de estar ganhando para estar sentado no sofá, eu estou assistindo uma coisa ou outra, eu estou vendo. Cada um de uma forma, né? Tem gente que já não gosta de... Ele já é muito ferro. E ele, cara, ele já cansa. a expressão cultura, né? Então, assim, então isso tudo me ajudou muito. E as atividades, o sair, o fazer amizades, entendeu? Onde eu chego, eu estou fazendo isso. Eu vou maluca. É uma forma da gente se preencher, né? Eu estou na fila do banco, estou fazendo, eu começo a falar, daqui a pouco eu estou fazendo algum rir. Você está entendendo? É um modo da gente levar o nosso cotidiano, não é só para ficar, para ficar. Então é isso. Pai, você já com seu pai? Como ela já teve a oportunidade de ser testemunhada, e hoje também tem objetos, também não precisa do pai, mas eu não preciso do tempo. Deus nunca me desamparou a gente. Nem a minha mãe, no ensinamento que ela deu. Hoje eu posso falar que o Senhor está me dando de poder estar de coração aberto para Ele estar presente na minha vida. Foi uma falta que me colheu muito. Hoje poder pegar e poder abrir as portas da minha casa para Ele, meu coração. Está sendo um desafio muito grande, porque está sendo um relacionamento criado, como se fosse um bebê, sabe? Porém, eu já grande, aí tem que coisa aí a mentalidade que ele tem, eu que quero, entendeu? Aí, quando eu estava dizendo, quando ele falou que ia vir, para poder pegar e me ver, eu fiquei para falar. Muita coisa para poder pegar e jogar em cima dele e não sabe por quê. Quando eu vi ele no chão, eu vi o seu peito e falo, não fala, só Deus. Então eu falo para ele, vamos voltar na minha casa. Nunca vi. Na primeira vez. Tanto ela afetivo, né? Eu falei, meu poder ver meu filho, já tem a porta do pai. Eu vi ele, eu não quebrou. Eu Deus vai me dar uma oportunidade de começar uma nova história, uma nova oportunidade para mim, para o filho, sabe? Por isso que eu falo, o Senhor é essencial em cada etapa da nossa vida. A gente tem que se abrir para que o Senhor venha trabalhar, sabe? Para quem não conhece, que possa se abrir para que o Senhor possa pegar e fazer. É o que a Cruzada falou, aquele que habita. Todos nós aqui habitamos isso. Se não fosse isso, a gente não tinha suportado muito. Na verdade, Jesus cura para todos os problemas. Jesus é a solução para tudo. É a solução para a saúde, é a solução para a porta fechada, para a ansiedade.
ninguém para ajudar. Jesus é o único que não abandona ninguém. Amigo abandona, parente larga de lado, mas Jesus é o único que a palavra de Deus diz, pode estar no mais profundo abismo, Jesus está lá. Pode estar no mais alto topo da montanha do céu, Jesus também está lá. Então, Jesus, para as nossas vidas, para as vossas vidas, e diga não ao suicídio. Diga não ao suicídio. Está com problema? Vamos falar. E deixa eu fazer uma consideração aqui, porque foi colocado aqui dois lados sobre falar e não falar. Não podemos suicídio espiritual, principalmente, não abandonar seu ministério, sua chamada, faça esse apelo hoje. Tem gente deixando de cantar, de pregar, de falar, de se posicionar na igreja, tá igual poeira nos cantos, porque sofreu um trauma ministerial, porque alguém não acredita que quem acreditar em você é Deus, se ele te chamou, ele te capacita, mas foi colocado aqui o lado de falar, né? Que se a gente não falar, o corpo fala, o cabelo cai, o corpo treme, acorda, né? Com dores físicas mesmo, porque o emocional ele vai repercutir no mundo físico, e é preciso sim falar com consciência, né, gente? Não é porque as pessoas não dão conta, falam conosco, pessoas ofensivas, reativas e que vão liberar gatilhos em nós porque fala com irresponsabilidade que a gente vai fazer o mesmo. Olha a situação da Tawane, ela tinha muito para despejar sobre o pai, até para aliviar uma dor, para preencher lacunas e para tirar algumas dúvidas, né? O que? Medo, pai precoce, talvez questões até assim, não agressivas, mas ela preferiu não falar, né? Não despejar, e aí não é sobre o pai dela, sobre uma covardia dela, é sobre estragar um momento que o filho dela poderia viver, é sobre liberar algo que é um veneno que mataria ela como dentro do pai também. Então, assim, acho que a gente tem que saber o que falar e quando falar, né? Vão ter momentos que vai ser melhor falar. Eu acredito que uma pessoa que comete um abuso, uma toxicidade com uma criança, ou por uma criança, bebe água, brinca, fala, não merece resposta, gente, né? Porque uma pessoa ignorante, não tem conhecimento, não é ignorante de atrevimento, né? Uma ignorância de não ter conhecimento do que ele está fazendo. Então, a gente pode parar para pensar o seguinte, eu acho que eu vou estar falando mais de mim do que sobre essa pessoa que abre minha boca, né? Eu posso acabar me desmoderando, me desequilibrando, então não é sobre isso. Mas há momentos sim, né, que mergulhar lá atrás e quem somos de fato vai trazer à tona por que a gente está sofrendo hoje, né? A permissividade, pessoas que às vezes, assim, eu acho uma covardia muito grande usar a rede social como meio comparativo de vida, né? Medir a nossa vida com a régua do outro. Eu acho que a vida não é uma corrida e que cada um está na sua posição, tem que saber que se eu estou aqui atrás, está tudo bem, esse é o meu tempo. Se a Tawane está lá na frente, está tudo bem, é o tempo dela. E a gente não se conflita com isso, a gente se ajuda. Porque alguém que está lá na frente pode me dar dicas de como eu chegar. Alguém que chegou onde a Tassi chegou pode dar dicas para outras que estão conhecendo esse universo, né? Eu acho bem legal depois colocar a rede social de cada uma, porque são pessoas que vão ver na Ana a superação. Peraí, eu tenho tudo que a Ana falou, eu passei por tudo que a Ana falou, mas eu não consigo botar a cara para falar, eu não consigo dialogar sobre isso. Nossa, eu vi a Tawane e eu chorei junto com ela, né? Sou mãe solo também. E assim, gente, a Tawane está todo o tempo com o filho. Ele está aqui, já veio aqui agarrar ela, vai ter corte, né? Então, assim, a gente vê que a pessoa às vezes se anula, deixa de viver. E essa coisa de tudo, né? Tudo apresenta dificuldade, é porque tudo você é mãe. E às vezes a gente não tem o tempo para ser a Tawane, para ser a Ana, para ser a Joyce, para ser a Tassiane, para ser a Ingrid. E às vezes você não está com tempo de ser você. Mas a dica que foi colocada aqui por várias falas diferentes vai fazer uma caminhada. Vai na lanchonete, vai no shopping tomar um sorvete, vai até e volta perto. Toma um sorvetinho, vale a pena, porque às vezes você não consegue gastar com um sorvetinho, com um lanchinho, com uma hidratação no cabelo só para você ter um tempo para você, mas depois vai gastar com remédio, porque não se cuidou no tempo certo, porque não se enxergou, não se valorizou. Às vezes a gente até prefere valorizar mais as lutas externas, porque eu não preciso lidar com as minhas emoções, senão eu prefiro comprar as brigas dos outros, do que nos amar e nos priorizar. Então se prioriza e valoriza, né? É um mês de valorização, né? Da vida, da conscientização aí de doenças emocionais que não são frescura e também de prevenção social. Então, nosso bate-papo se encerra por aqui. Mês que vem tem mais, falando sobre o Outubro Rosa. Espero vocês, vem pra IPMGV. Beijo, beijo.